Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre a margarida africana ou margarida do Transvaal. Uau, que margarida que é essa? A Gerbera! Aposto que todos vocês já devem ter visto essa flor. Não é todos que já cultivaram, mas observar e vê-la no jardim, nas floriculturas ou até em arranjos, né? Essa flor é quase que uma presença constante. Essa flor, aliás, ela me remete, ela me lembra uma época muito gostosa, que foi a minha infância e adolescência lá em Santa Catarina. Para quem não sabe, eu cultivo plantas já desde criança e eu tive a oportunidade de crescer no meio das omas. Se você não sabe o que é uma oma é avó em alemão, lá na minha cidade natal, Blumenau, Santa Catarina. Aliás, olhem essa foto minha no meio de uma plantação de gérberas, onde as omas lá no sul do Brasil, as antigas omas, né, cultivavam, que antigamente, na época da minha bisavó, da minha avó, as senhoras tinham o hábito de cultivar as flores em casa para presentear as suas amigas e os seus familiares. Então, sempre quando elas iam na festa, no aniversário ou em alguma celebração, até celebrações religiosas, elas faziam questão, era uma tradição antiga, felizmente hoje em dia não tem mais, né? De colher as flores do próprio jardim e presentear a pessoa com flores que ela mesma cultivou. E olhem só que demonstração de carinho, gente. Ela compartilhar com uma pessoa uma flor que ela cultivou e coragem de colher. Vocês sabem que dá uma dor no coração de ir lá cortar uma flor do jardim, né? Mas elas faziam isso para demonstrar o carinho e a admiração delas por outras pessoas. A gérbera, com o tempo, daquelas antigas gérberas de jardim, como vocês viram aí no vídeo, elas evoluíram. O homem começou a fazer cruzamentos da gérbera jamesone com outras gérberas, espécies africanas, ela não é uma flor brasileira, e começou a surgir esses híbridos no mercado, né? Quanto maior a quantidade de cruzamentos, de melhoramento vegetal, tornando as flores mais bonitas, maiores, mais coloridas, inclusive com pétalas dobradas, com pétalas triplicadas, né? Às vezes, esses cruzamentos, tá? Deixam a planta mais fragilizada, uma planta mais, não vai se ofender, Gérbera, mais chatinha para cultivar, mais exigente. E elas acabam se tornando um pouquinho frescas. Você é bonita, mas é fresca. Porque eu aposto que você já deve ter levado um vaso desse para casa e ele amarelou, secou e partiu para o céu das plantas. Desapareceu. Por quê? Você não soube cuidar corretamente, mas eu vou dar várias dicas hoje para você ter sucesso com a gérbera. A primeira dica, quando você adquirir um vaso de gérbera, evite vasos com folhas muito amareladas, com folhas que podem demonstrar sinal de doença, de fungos presentes na planta, tá? Então, sempre que você levar uma gérbera para casa, geralmente as pessoas compram uma gérbera e colocam ela dentro de um cachepô e enfeitam algum ambiente interno da casa. É aí que começa o processo de assassinato da gérbera. Gérberas são plantas de área externa. São plantas que gostam de um período de sol, de local bem iluminado. Mesmo essas gérberas de estufas, elas recebem uma quantidade generosa de luz. Quando você leva essa gérbera para dentro de casa, um ambiente escuro, um ambiente com pouca luminosidade e aquele cachepô, que ela é colocada, esse vaso de plástico aqui, é colocado dentro de um cachepô, né? Que é aquele vaso sem furo, né? Acumulando água dentro. Gente, aquilo vira um caldo, uma sopa de fungos e de bactérias. Bactérias que começam a decompor, a apodrecer a gérbera. Então, para começar,
Gerbera, se você levar para dentro da sua casa como elemento decorativo, até pode levar, deve, mas deixe ela em um local bem iluminado, não deixem ela no escuro, molhem ela fora do cachepô, deixa a água escorrer e depois coloquem ela de volta no cachepô, ok? E depois, quando as flores começarem a murchar, a morrer, você vai pegar uma tesourinha de jardim, tá? Essas tesourinhas aqui, ó, de ponta fina, elas são ótimas para fazer isso. Você vai cortar, podar as flores que começaram a murchar, a secar, tá? Não é para deixar a flor murchar e secar e às vezes até apodrecer, fungar, ela enche de fungo, de bolor. Isso tudo, acaba espalhando para a planta doenças que acabam levando ela a murchar, dá uma murchadeira e a morrer, tá bom? Então essa poda de limpeza é importantíssima. As flores começaram a murchar, vai tirando. E quando ela estiver totalmente sem flores, só com as folhas, agora vem uma dica muito importante para vocês conseguirem manter a planta como uma flor perene. Afinal, ela não é anual, ela não cresce e floresce que nem um girassol e depois cumpriu o ciclo dela na natureza. Ela é perene, ela pode durar vários anos. E para ela durar vários anos, primeiramente ela precisa estar saudável. Lembrem desse detalhe, aquela flor que ficou dentro de casa, no escuro, numa sopa, numa poça de água lá dentro do cachepô cheio de bactérias, dificilmente vai sobreviver. Agora, se você seguiu as minhas dicas, tá? Agora você vai ter sucesso. Pega a sua muda, aqui eu tenho um vaso de jardim, pelo menos o dobro ou o triplo do tamanho do vaso aonde a gerbera estava. Gerbera, vocês não fazem ideia, ela vira uma roda, um feixe de folhas desse tamanho no jardim. Ela é volumosa, gente. Ela quer espaço para se desenvolver. Então aqui eu tenho um vaso de porte médio, um vaso que cabe em qualquer cantinho aí da sua casa, de um apartamento, que tenha uma varandinha, né? Porque ela precisa pegar sol durante um período do dia, durante a manhã ou durante a tarde. Essas híbridas aqui exigem menos sol. Aquelas gerberas de jardim que eu mostrei para vocês lá do Jardim da Oma, essas precisam de mais sol, tá bom? Então vamos lá. Peguei aqui um vaso com substrato. No fundo do vaso, muito importante essa dica, hein? Eu fiz uma camada generosa de dreno. Esse dreno é importantíssimo vocês dobrarem a quantidade dele, tá? É para colocar uma camada bem generosa de dreno. O que é o dreno? Pode ser brita, argila expandida, caco de telha, tijolo, pedaço de tijolo, pedrisco, uma camada que vai ajudar a água a escoar rapidamente. Por cima desse dreno você coloca a famosa mantinha de drenagem, também pode usar TNT, qualquer material sintético que não vai apodrecer, tá? E preenche com substrato de floricultura, tá bom? O ideal seria substrato de floricultura. Gerbera em solo, em terra, em substrato com muita matéria orgânica, acaba a matéria orgânica, tipo um esterco de gado, o próprio composto orgânico, a matéria orgânica, como ela ainda está em processo de decomposição, ela tem micro-organismos ali agindo naquela decomposição. E às vezes esses micro-organismos em flores um pouquinho mais exigentes acabam fazendo com que ela apodreça, fica amarelada, dá a murchadeira, o tombamento. Então, no caso dessas gerberas híbridas um pouco mais exigentes, eu estou utilizando somente o substrato de floricultura, tá? Substrato de floricultura, ele é a base de casca de pinos compostada, em sua maioria, tá? Peguei o meu substrato de floricultura. Eu uso a mão, né? Eu gosto de plantar com a mão, sentir a terra, depois eu fico esfolando o dedo lá com a escovinha para tirar a terra debaixo das unhas, mas isso que é o gostoso. Peguei aqui a minha muda de gerbera, ó, uma batidinha aqui no vaso, retiro ela, olha que muda enraizada, bem formada. Antes de plantar, vocês estão vendo que eu tenho umas folhas amareladas aqui, ó, estão vendo? Ó, tá? Então eu vou pegar essas folhas com a ajuda de uma faquinha, tá? Opa, aqui a faca, ó. E eu vou cortar
essas folhas amareladas. Ó, cortei aqui uma. Pessoal, não deixem essas folhas na planta, tirem essas folhas amareladas no caso da gerbera, tá? Por favor, é muito importante. Ó, tirei aqui. Geralmente são as folhas mais antigas, né? As folhas mais velhas dela, que já cumpriram já o seu papel, já, né? Elas estão sendo descartadas, então elas começam a amarelar, só que se você manter elas na planta, essas folhas amareladas podem começar a surgir focos de doenças causadas por fungos, né? Então, para evitar isso, ó, olha só, de um vaso, olha que legal. Deixa eu tirar aqui a drenagem, que eu já falei dela, tá? Olha só que legal, rapidinho, ó, tirei várias folhas, ó. Olha só, gente, é importante vocês tirarem essas folhas, hein? Ó, fiz uma poda de limpeza e agora eu venho com a minha muda de gerbera, que não ficou sofrendo dentro de casa, né? Que ainda tá sorrindo aqui, ó, feliz da vida. Coloco ela, abro um berço de plantio com a pazinha de jardim ou com a própria mão, tá? Dou a famosa apertadinha para não deixar a planta solta, porque uma planta bem firme, ela consegue enraizar e consegue se desenvolver bem, né? A planta não pode ficar solta, ela tem que ficar presa na terra, tá? Ó, apertei bem, essa apertadinha até um carinho que vocês podem fazer na planta, tá? Ó, apertei, olha só, agora ela só vai se desenvolver, vai crescer, e para ela crescer e florescer com um vigor maior, agora vem mais uma dica, a adubação. Deixa eu tirar essas folhas amarelas, que a gente já falou sobre elas, tá? A adubação, que adubo eu vou utilizar? Gente, essas gerberas híbridas, estou falando a experiência que eu tenho com essa planta. Eu já cultivei as gerberas da época das vovós, que nem vocês viram aí nos vídeos. Essa gerbera era mais rústica. Essa nova geração de gerberas, eu recomendo vocês utilizarem a linha de adubos industrializados, tá? A linha de adubos orgânicos, ela pode transportar com eles micro-organismos, como fungos, por exemplo, que podem prejudicar o desenvolvimento de algumas flores mais exigentes. Eu, Murilo, nesse caso, prefiro utilizar essa linha aqui que eu acho mais segura, porque essa linha aqui de adubos industrializados, ela não carrega com eles micro-organismos, tá? É uma linha sintética, uma linha que não tem contaminação. Tanto que a maioria dos produtores de flores que vocês conhecem, como essas gerberas aqui, eles só utilizam esses adubos aqui. E elas recebem uma nutrição quase que semanal, tá? Elas recebem, alguns produtores até colocam pequenas doses quase que diárias na água da irrigação, para elas absorverem essa nutrição. Você, aí na sua casa, pode utilizar essa linha de adubos, dependendo do tipo de adubo, uma vez por mês ou a cada 15 dias, tá? Aqui eu vou pegar essa linha aqui popular da Forte Flores, tem aqui também ele líquido, tem outras marcas, tem até adubo para flores em bastãozinho, onde você pega esse bastão e você finca na terra. Esses bastões são legais, só que eu prefiro utilizar esses bastões em plantas perenes, plantas que duram um tempo maior. A gerbera é perene, então ela tem um tempo para absorver esse bastão. Em plantas de ciclo muito rápido, às vezes a planta não consegue absorver os nutrientes que o bastão demora para liberar, tá? Agora eu vou pegar aqui um adubo específico sempre para flores. Nós temos várias marcas no mercado, onde vocês conseguem observar na embalagem adubo específico para flores. Ele tem nutrientes que vão estimular a planta a florescer. Então é importante, no caso da gerbera, vocês prestarem atenção nisso, tá? E quanto mais completo ele, quanto maior a quantidade de nutrientes, melhor. Vou pegar aqui um da Forte mesmo, tá? Pegar um regador com 1 litro de água. E agora vem a dica, ó. Eu gosto de fazer doses menores de adubo. Eu vou pegar aqui uma colher de café, desse adubo, uma colher de café, tá? Bem cheia. E vou colocar essa colher em 1 litro de água, tá? Vocês podem usar essa dica
para todas as flores em vaso, tá? Ó, vou misturar bem ele. Ele não é um adubo totalmente solúvel, ele fica depositado, ele decanta no fundo do regador. Então, conforme você vai aplicando, você tem que dar uma dançadinha aqui com o vaso, tá? Sacode ele. Para o adubo, as partículas dele ficarem em suspensão, para a hora que você vai molhar a sua planta, ele saia, né? Senão ele vai ficar no fundo do regador. Detalhe, sempre que vocês adubarem a gerbera, não molhem com adubo as folhas, não molhem com adubo as flores, tá? Muito importante. Molhou com adubo ou molhou as flores, vocês diminuem a durabilidade, tá? Essa é uma planta africana, é uma planta que ela está acostumada a não receber chuvas constantes, tá? Ela até gosta de uma umidade moderada, mas sem contato direto nas folhas e flores, tá? Olha só, o regador, agora eu vou molhar as raízes da gerbera, só as raízes, ó, e pronto. Adubei a minha gerbera, de 15 em 15 dias vocês podem aplicar essa solução nutritiva nela e a rega é sempre que o substrato começar a secar. Com o dedômetro, com o seu tato, com a sensibilidade na ponta dos dedos, você vai sentir, você coloca o dedo na terra e sente, opa, tá úmido, não precisa molhar, começou a secar, tá? Tá na hora de molhar. Em média, 2 a 3 vezes por semana, de acordo com o clima e a umidade relativa de cada região do Brasil, tá? Mas é isso. Não tem muito segredo. Passa a gerbera para um vasinho maior, mantenha ela no local pegando sol durante um período, umidade moderada, limpeza essencial e uma adubação específica para flores, que não carrega com elas micro-organismos, fungos que podem decompor, podem prejudicar a planta. Aí você vai ter sucesso no cultivo da margarida africana, margarida do Transvaal ou gerbera para os mais íntimos, né? É isso aí. E aí, gostaram do vídeo? Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aí no YouTube, tem que clicar em seguir. Cliquem no joinha se vocês gostam dos nossos vídeos, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos para vocês. Compartilhem esse vídeo e muitos outros nas redes sociais. Clica ali em compartilhar, copia, vai lá no Facebook, cola e clica em publicar. Compartilhem essas informações com seus amigos. O importante é vocês espalharem essa informação para as pessoas não se frustrarem mais no cultivo de flores como a gerbera, ter sucesso garantido e colorir cada vez mais a sua vida. Ó, um beijo para vocês, um abração e até o próximo vídeo!